acho que muito mais do que um professor, um geógrafo, né? Sua contribuição também na discussão sobre a ecologia. Ele também foi uma pessoa que esteve muito próximo, um companheiro mesmo, do dia a dia da CPT. Então, o seu lado humano, carinhoso, afetuoso, também sempre vai ficar marcado nas nossas atividades, né? Na Secretaria Nacional, na sua contribuição no Caderno de Conflitos no Campo, mas para cada um e cada uma que conheceu o Carlos Walter e teve a oportunidade de conviver com ele nesses espaços. Nossa maior agradecimento, né? Nosso coração ainda está tentando, né, vivenciar esse momento de perda, né, que é uma perda para a gente também, né, mas vai ficar conosco os seus escritos, as suas memórias e a sua contribuição para as lutas e resistência dos povos e comunidades tradicionais do Brasil e da América Latina. Então, nosso grande abraço e obrigada. Até nos últimos dias aí que ele esteve entre nós, né, ele estava super empolgado na construção de um atlas que a gente aqui da CPT está projetado para sair nos 40 anos do Centro de Documentação. Então, a gente deixa um abraço, né, bastante forte para a família e para os amigos. E o Carlos Walter vai estar sempre presente aqui no CPT, nas suas ideias. El mejor homenaje que se le puede hacer a Carlos Walter Porto Gonçalves, el único homenaje que lo haría feliz para la eternidad, sería retomar el camino de una Amazonía libre con sus pueblos, con los pueblos indios, con los pueblos campesinos, con todos sus pueblos. La Amazonía siendo libre con sus pueblos. Lo que inició él con Krenak, con Chico Méndez, con David Copenagua, eso es lo que hay que hacer. Yo quiero decir de corazón una sola cosa sobre Carlos Walter Porto Gonçalves. Si Carlos Walter y su pensamiento y su vida y su lucha desaparecen, desaparecen los pueblos, desaparece la Amazonía, muere el territorio. Y si el territorio muere, de verdad muere Carlos Walter. Carlos Walter no ha muerto y no morirá si la Amazonía se hace libre con sus pueblos. Y está en riesgo de morir. Carlos Walter nos enseñó y logró ser siendo territorios. E a gente não consegue pensar a Amazônia a partir dos seus povos. Pensa na natureza e pensa no que vão tomar. Mas o maior patrimônio do conhecimento da Amazônia é o conhecimento que os povos da Amazônia têm sobre a Amazônia. Inclusive, é uma ignorância dizer que a Amazônia é desconhecida. A Amazônia é desconhecida pelos brancos. E não pelas populações negras remanescentes de quilombos, não pelas populações indígenas, não pelos caboclos, não pelos ribeirinhos. Eles conhecem e são doutores naquilo. Então, restava retornar e dizer que esse é o tipo de geografia que a gente quer construir. Uma geografia com o povo, e não uma geografia do Estado, que essa é a maior e talvez a pior das tradições da geografia. E nós saibamos seguir esse exemplo. Valeu. A agroecologia não é só uma dimensão técnica. A agroecologia é como se fosse um braço técnico de um projeto político, filosófico, cultural, né? Mas ela é um braço que vai dialogar com esses conhecimentos. Isso significa dizer que temos que descolonizar e ver que não há vida sem conhecimento. E aí a gente vai ter que ler mais autores latino-americanos. Francisco Maturana, Humberto Varela, biólogos chilenos, um já falecido. Eles vão dizer vida sem conhecimento. A bactéria conhece, né? Como diria um indígena, né? O lagarto é meu dor. Por quê? Toda vez que o lagarto era mordido pela cobra, ele corria para o mato e ia tirar o sumo de uma árvore. Então, vários indígenas, eu estou contando uma história que me foi contada, ele também começou a pegar essa árvore, tirar o sumo, e toda vez que alguém era mordido de cobra, eles tomavam aquele sumo para usar remédio. E as pessoas se curavam. Mas para isso é preciso perceber que a defesa da vida não é só a defesa da vida humana. É a defesa da vida com comunidade. É isso? Isso é muito mais profundo. Isso implica, na verdade, que não se trata de dominação da natureza. É isso? Como a ciência ocidental foi construída enquanto um conhecimento da dominação.
Ou seja, é preciso cuidar. Cuidar é uma coisa que, lamentavelmente, na sociedade patriarcal, ficou no colo das mulheres. Né? Cuidar da vida, cuidar dos filhos, cuidar da prole. Isso tudo ficou na mão das mulheres. Mas isso não quer dizer que é um atributo das mulheres. Né? Você pode dizer que as mulheres ficaram, até pelo machismo, incumbidas da garantia da reprodução da vida. Mas isso não é um atributo das mulheres. É preciso, nesse sentido, despatriarcalizar, para que a gente liberte efetivamente. Ter uma relação, né, que seja de cuidado da natureza. Então, tem uma ciência, porque quando eu falo de outro modo de produção, significa dizer que eu estou prisioneiro da produção. E quem transformou a produção no sentido econômico, produção é mais do que isso, mas quem transformou a produção no sentido econômico foi o capitalismo. Quem tem conhecimento sobre essas áreas é que tem conhecimento de detalhe. É quilombola, é indígena, é camponês. Então, nesse sentido, a questão o conhecimento de ecologia deles é fundamental. Entendeu? Essas áreas vão ser hiperpreservadas. Mas essa região, né, é grande parte do arco do desmatamento. É a área mais exposta, é o sul da Amazônia. Essa área tinha um conhecimento riquíssimo desses povos. Então, eu defendo assim, como evidente, a importância, né, da gente ter um país. Por isso que eu falo que esse livro, Marx Tardio, é como, na verdade, vai tirar proveito ainda dessas existências que resistem. Eu falo que é R-existência com X. É uma existência que resiste e recusa ser reduzida ao outro. Dos anos 70 para cá, quando esse processo eu chamo de desruralização, né, expulsão de gente do campo, foi a segunda onda de expropriação em grandes proporções que a gente teve no mundo. Você pode dizer, a primeira foi aquela grande expropriação do século XVII e XVIII, que vai levar à Revolução Industrial na Europa. Né? Mas durante o século XVIII, século XIX, né, século XX, grande parte, o mundo foi dividido. Né? Países industrializados, urbanos industrializados, e o resto países agrários. Uma certa divisão internacional do trabalho, né? Configurado, um exporta matéria-prima, outro manufatura, não é isso? E esse jogo ficou até os anos 50 e 60. De 60 para cá, 70 para cá, você tem o quê? Um processo de explosão de expropriação. Gente expulsa por tudo quanto é campo. Né? Então a gente está diante de um processo, né, que vai levar a um livro de um sociólogo com enorme sensibilidade geográfica e ecológica, que é o Mike Davis, que vai produzir um livro com um título que é um machado, né? O Planeta Favela. Aliás, eu recomendo que todos leiam. É um livraço. Aliás, o que ele consulta de geógrafos para fazer o livro dele é pinça geógrafos da Ásia, da África, e para falar desse fenômeno, né, que está de formação das periferias urbanas, né? Esse fenômeno que é um fenômeno talvez sociogeográfico de maior magnitude do mundo, né, de hoje. Né? Então, aquilo que um sociólogo norte-americano, que estuda movimento social, Emmanuel Wallenstein, vai dizer, era a estratégia dos 2 passos. Primeiro passo, conquistar o poder do Estado. Segundo passo, mudar o mundo. Diz o Wallenstein. O primeiro passo tem sido dado, o segundo nunca se completa. A gente toma o aparelho de Estado, mas o aparelho de Estado nem nos toma. Porque aqui não é um lugar neutro. O aparelho de Estado é também uma estrutura não só de poder, mas até mesmo de saber. Quais são as novas epistemes que nós temos para botar no lugar dessa episteme que está materializada enquanto poder político no Estado? Hoje a gente não pode pensar nisso. Então, se você toma o Estado também te toma. O marxismo é necessário para fazer a crítica do capitalismo. Mas a construção de uma nova sociedade, uma outra sociedade, vai ter que mergulhar na cultura do povo. Isso nenhum marxismo vai nos dar. Nenhuma teoria vai nos dar. Vai ser a nossa articulação profunda e na hora que a gente perceba dentro do povo aquilo que de dentro dele emerge com perspectiva emancipatória. Os mutirões, as mingas, como se diz em Kitchener. Se a gente não for capaz de ter essa humildade de saber quem vai apertar o povo, é o próprio povo, e não aqueles que se consideram como vanguarda, que depois soberbamente começam a cobrar, como está vendo hoje, como
se tivessem tido um grande êxito nos últimos anos, se esquecendo, inclusive, esse pouco avanço que se tem na Venezuela, no Equador, na Bolívia, no Brasil, nesses países. Pessoal, não nos esqueçamos. Tivemos muita luta social nos anos 80 e nos anos 70. Esses governos foram produto das lutas sociais, que transformaram as lutas no instituído, esquecendo do processo instituinte, que é a luta do povo se organizando, se auto-organizando. Se nós não formos capazes, né, de beber nessa fonte, ter a humildade que temos que, né, trabalhar junto com aqueles que muitas vezes falam, nós vai, mas sabe onde vai. Conheço muita gente que fala, nós vamos, e não sabe para onde vai. Vamos ficar para o debate, que é a parte mais importante. Oi?